Oi, gente. Oi, Mari. Oi, Tati. Oi, Chá. Lari, gente, tá funcionando meu vídeo e meu áudio? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Eu estou me vendo e me ouvindo bem. E vocês? Eba, sim, grata, Tati. Oi, Chá, poderosa. Então, amados, vamos para o nosso bate-papo astral, fazendo uma mini retrô aí dos últimos dias, do nosso momento atual e o que esperar dos próximos capítulos dessa novela Quarentener da vida, tá? Então a gente vem de um fim de semana de Páscoa e num passado não muito distante, a gente teve uma lua cheia em Libra, que foi a primeira lua cheia, o primeiro ápice de clímax de lunação do ano de 2020, regido pelo Sol. Então, a gente teve a primeira grande lição e ensinamento do ano de 2020, que, claro, não é uma lição isolada, né? Ela tá vindo aí do nosso processo, da nossa jornada consciencial evolutiva. Mas todo mês de março, quando a gente tem a lua cheia de Libra, dentro de uma lunação ariana, nós sempre somos convidados a olhar para o eixo com mais ênfase ao eixo dos relacionamentos, o eu, indivíduo, e você, indivíduo. E como se dá essa dança, essa troca de dar e receber justa, equilibrada, harmônica, com respeito à expressão autêntica, individual, né, de cada pessoa dentro dessa relação. Então, como se dá essa composição, né? Como que é essa sinergia, essa sinastria entre dois seres individuais? E esse eu e você ainda fica no eixo Ares Libra nesse nível de relação, eu e você, eu e o outro indivíduo. Hoje a gente está com uma lua em Aquário, minguante. Então é a oitava superior dessa inter-relação, é a oitava superior dessa troca. Agora a gente sai do eu e você, e a partir desse encontro, dessa sinergia, dessa alquimia, dessa troca, a gente consegue então criar um novo ser, né? Um novo núcleo que se desprende a partir que nasce um resultado dessa interação, que é o nós. Então, o eu Ares, quando encontra o Libra outro, forma o Aquário nós, a coletividade. Algo que nasce, que é criado a partir do encontro de dois ou mais. Então, a gente saiu, né, da consciência dos nossos padrões de relacionamento, os nossos padrões na troca justa de dar e receber. A gente fez um mergulho profundo nas águas escorpianas. Então, o que precisava ser mudado, transformado, reciclado, purificado, eliminado, desapegado, desprendido de nós, né? O que não servia mais, que veio, né, de antes da lua em Libra, da lua em Virgem. E aí a gente então tomou consciência dos nossos padrões inconscientes, sombrios, inferiores, viciosos, com a lua cheia em Escorpião, os nossos medos profundos, medo de entrega, medo da rendição, medo de soltar o controle, medo de confiar, medo de... os medos mais profundos que a gente tem de revelar quem nós somos, de expressar e revelar os nossos sentimentos, as nossas emoções, de medo de ser feliz, medo de ser abundante, medo de se libertar e se desprender desses padrões ancestrais inconscientes de escassez, de sofrimento. Então a gente pode ter novamente, né, mais uma oportunidade cósmica de olhar
para esses lugares e revisitar, entrar em contato, né? Porque o escorpião, a água, pede para entrar em contato com essas emoções, esses traumas, essas feridas que podem não estar assim tão bem cicatrizadas. Aí a gente, a partir dessa tomada de consciência, a gente conseguiu acessar uma parte muito luminosa do Sagitário, que por conta da tomada de consciência escorpiana das nossas sombras e dos nossos porões psíquicos inconscientes, a gente pode então se libertar. A gente pode tomar consciência do que nos faz feliz. Então se aqui a Lua em Escorpião mostrou onde eu estou me sabotando nas minhas relações, entendendo relações, né? A relação minha comigo mesma, a relação com o outro, a relação com o dinheiro, a relação com o trabalho, a relação com a minha saúde, com os meus dons e talentos, com as minhas amizades. Aí então eu posso tomar consciência do que me faz real, verdadeiramente feliz. Qual é a minha verdade? E a partir daí, a gente passou, então, os últimos dias com a Lua em Capricórnio, ela começou a minguar ontem, então já é um convite para o nosso recolhimento, para a gente, então, pegar os próximos 7 dias a partir de ontem e começar a fazer o nosso inventário pessoal. Então, a Lua em Capricórnio, depois da Sagitário, traz o comprometimento, né, o afinco. Então, vou assinar aqui o acordo que eu vou fazer comigo mesma, onde eu preciso me comprometer e o que de prático eu vou fazer para materializar e resultar de forma concreta algo em prol da minha própria felicidade, que eu já descobri qual é, né? Soltando as mentiras, os auto-enganos, as falsas idealizações de eu, né, os falsos papéis, as máscaras. Então, a partir do momento que eu tive a coragem de investigar e encontrar essas máscaras, essas mentiras, eu posso então me desnudar e revelar o que está por trás. Então, a Lua em Capricórnio nos últimos dias pode ter trazido vários processos para nós. O primeiro é esse de comprometimento, responsabilidade, autorresponsabilidade com o nosso autocuidado, com a nossa felicidade, com as nossas necessidades em geral, e parar de se vitimizar terceirizando, né, jogando para fora de si aquilo que só eu posso fazer por mim. E ao mesmo tempo, a Lua em Capricórnio ela pode ter trazido, porque é uma característica dela, né, uma certa autocobrança, uma autoexigência, quando a gente fica se martirizando, quando a gente fica a gente falta, né, a gente fica muito rígido e cristalizado, fazendo esse inventário pessoal. Então, caramba, o que me trouxe até aqui? Que escolhas sagitarianas eu fiz ou deixei de fazer e os resultados que eu estou colhendo aqui agora, né? O Capricórnio e o Saturno falam muito dos resultados. Então, quais são os resultados kármicos negativos, kármicos positivos, dármicos de forma geral, que eu estou podendo olhar, né? Então, agora que eu cheguei no cume da montanha, na finalização de um processo pessoal e coletivo, então eu tô gostando da colheita, ela tá satisfatória, ela é suficiente, ela tá legal para mim e ela tá legal para o coletivo. Então, a partir desse resultado, a partir dessa colheita, é possível, mais uma vez, tomar consciência e, a partir dessa conscientização, dessa nova conscientização, fazer novas escolhas. Entendendo que agora com a Lua em Aquário, a gente tem que pensar que as nossas escolhas têm um efeito, reverberam e têm uma consequência a médio e longo prazo, capricas, que a gente precisa semear e soltar o controle, né? Soltar a necessidade de manipular, de ficar controlando o momento que a semente vai florescer, e soltar e confiar no tempo da vida, no tempo de maturação das coisas, né? Eu tava falando para vocês, olha o tamanho do meu cabelo,
tá crescendo e eu não tenho maquininha aqui em casa. E eu, tipo, há 2 meses atrás estava totalmente raspado, né? Então, tudo tem um ciclo. E a gente precisa, estamos sendo convocados a resgatar essa conexão com a nossa natureza e com a natureza, da natureza, do tempo da vida, para entender que tudo tem um tempo, né? E para acontecer, e que absolutamente tudo acontece na hora, no momento certo, para um fim, um bem maior. Então, a Lua em Sagitário também trouxe para gente o resgate da nossa fé. E a Lua em Capricórnio, então, que é o São Tomé, né, que é o ver para crer, então ele é convidado nesse momento. Então, deixa eu soltar esse ceticismo, esse pessimismo, essa densidade, essa descrença, e então, né, crer para ver, porque esse é o real significado de fé. E a gente pode ter ficado os 2 últimos dias um pouco mais densos, um pouco mais melancólicos, um pouco mais negativos, né? Olhando o copo meio vazio, reclamando. E aí o que acontece? Chega a Lua em Aquário a partir dessa madrugada e fala: qual é a sua responsabilidade frente à desordem pela qual você se queixa? Então, ficar chorando sobre o leite derramado não vai levar ninguém a lugar nenhum. Culpas, vitimizações, lamúrias, reclamações não ajudam nada nem ninguém. Então, mãos à obra, né? Arregaça as manguinhas, junto com a Lua em Capricórnio, da autorresponsabilidade pela própria felicidade, entendendo que a sua felicidade, a sua cura, a sua mudança reverbera no coletivo. Você não precisa ir para fora no coletivo para fazer uma mudança no mundo. Você pode, e né, dizem que ela acontece naturalmente quando você faz dentro de si. Então, a Lua em Aquário também fala dos relacionamentos, né? Agora já é uma oitava superior do Libra, então não é eu e o outro, é o nós, é o coletivo. Então, o que a gente está vendo no planeta Terra, na sociedade, na comunidade, o nosso senso de liberdade, de igualdade, de fraternidade, as estruturas, né, que passamos aí por Capricórnio, as estruturas político que agora se tornam sociais com Aquário, e que estão em pleno processo de desconstrução, estão dentro de nós também. Então, não adianta a gente ficar apontando o dedo para fora, criticando o alheio, mas qual é a nossa responsabilidade por essa realidade? E a partir de todo esse processo, com o Sol em Áries, Mercúrio em Áries, o Marte em conjunção ao Saturno em Aquário, junto com a Lua hoje, minguando, a gente pode, então, realizar esse movimento de sermos os líderes, né, de, com coragem, abrirmos os caminhos, sermos os líderes, os agentes co-criadores da nova era, da nova realidade, a partir das nossas novas atitudes, novos hábitos, novos, para quebrar os velhos paradigmas, tabus, e a gente fazer algo diferente, a gente inovar, né? Então, eu me lembrei que ontem, não sei se vocês viram um vídeo que eu coloquei aí no feed, que eu recebi o oráculo Huhu em casa, né? Que eu tinha encomendado. E aí eu tô lá falando sobre isso no vídeo, e aí eu mostro o meu altar, né? Os meus oráculos, os meus tarôs, e eu falo que eu sou taróloga também, e que eu trabalho com o tarô de Thoth. E aí eu me lembrei da história do tarô de Thoth. Não sei se vocês conhecem, né? O tarô de Crowley ou de Thoth, que foi um tarô desenvolvido pelo Aleister Crowley e a companheira dele, esqueci o nome dela, perdão. E super falha, né, essa, porque eu tô falando aqui de desconstrução do patriarcado e empoderamento, resgate, né, do nosso poder feminino, e ela super foi pra gente ver como é o ranço da história mesmo, né? Ela super ajudou ele, os dois co-criaram juntos esse tarô, que é super incrível e famoso e esotérico, né, e místico, e ela fez toda a pintura do tarô. E quem leva os créditos
pelo tarô é o Aleister Crowley, né? O nome dela não está no tarô, na capa, tá só o nome dele. Mas fizeram juntos. E é isso que o Aquário fala, né? O Aquário o Áries é o Robin Hood, e o Aquário é a Joana Dark, o Aquário são os avatares, o Aquário é a nova consciência, essa consciência que vem pedir liberdade, é a Lilith, né? É igualdade e fraternidade. Então, the future is female, né? A gente está passando por essa desconstrução do patriarcado e resgate do matriarcado. A partir de uma ressignificação, de uma reconfiguração, de uma renovação, uma revolução, né? Um matriarcado que tem o resgate da sua sacralidade, das suas raízes, do seu ritualístico, mas que vem repaginado pela uma consciência moderna, né? Que está vindo com um update aí para todos nós no sistema, né? O sistema está em pane e a gente está fazendo uma atualização do sistema. E isso prescinge uma desconstrução da velha estrutura, da velha forma, da velha norma, do padrão. Então, tudo que era conhecido até então entra em choque, em colapso, o caos. E o caos prescinde uma nova ordem. E nós que estamos encarnados aqui agora seremos os construtores, os agentes co-criadores desta nova ordem. Então, quem e com qual consciência serão essas pessoas que irão, numa egrégora, num coletivo, num grupo, numa comunidade, numa sociedade, numa humanidade, construir, reconstruir, repaginar, ressignificar o planeta Terra? Por isso que nós estamos sendo, nesse momento, obrigados, de certa forma, né, convocados sumariamente, já que não fizemos o trabalho, a lição de casa da forma devida, pelo amor, né, de forma livre e espontânea, agora é por livre e espontânea pressão que a gente está sendo obrigado a olhar para dentro e falar, caramba, como que eu, como indivíduo, contribuí para que isso estivesse acontecendo aqui agora? Como que eu, indivíduo, com os meus hábitos, as minhas escolhas, as minhas atitudes e não escolhas e não atitudes também, contribuir para esse resultado, para essa realidade que a gente está vivendo? Porque sim, né, se tem algo que o Aquário traz é o senso de interconectividade, de integração, de inclusão, de somos todos um. Então, está acontecendo também nesse momento uma cura da empatia, da solidariedade, da generosidade, do resgate dos valores e princípios humanitários. Então, uma expansão e abertura de consciência. Caramba, por que eu, homem, estou achando que eu sou superior aos outros seres? Seres minerais, os seres vegetais, os outros seres animais, né? Qual que é a diferença? Por que eu sou superior? Então, é um resgate da empatia, da generosidade, da solidariedade, da compaixão, certo? E a gente vai sim precisar, todo mundo, ressignificar os nossos hábitos pessoais, atitudes, comportamentos, escolhas, para a gente ter uma realidade diferente, porque a realidade antiga, entre aspas, normal, não era, né? O normal, a normose estava totalmente doente, intoxicada, nociva. Mas qual é o nosso parâmetro de normal, né? Qual que é o nosso paradigma, qual que é o nosso prisma, qual que é a nossa referência de senso comum, de senso normal? E é esse paradigma, esse prisma, esse padrão que a gente está quebrando, rompendo e ressignificando. E falando, nossa, peraí, né? Então, a gente estava vivendo em migalhas, a gente estava vivendo num mundo de escassez, num mundo de sofrimento, a gente estava vivendo num mundo desigual, a gente estava vivendo num mundo que muitas pessoas sofriam em detrimento de outras pessoas serem felizes, e será que isso é legal? Então, é isso, gente, não tem para onde correr. Então, voltando aqui para o Aleister Crowley, né, que como homem
recebeu todos os louros e créditos e glórias pela criação do tarô de Thoth que ele fez junto com a companheira. Então, para dizer que o feminino, essa é uma grande oportunidade de resgate e cura do feminino, e do feminino resgatar o seu lugar de direito, de ocupar o seu espaço, de falar, né, de expressar a sua voz. Como eu falei, o The Future is Female, então essa revolução, ela prescinde, ela tem uma espinha dorsal, ela tem uma raiz do feminino, do empoderamento feminino. O feminino que vai trazer a cura, o feminino que vai ressignificar e reformar os pilares e estruturas dessa sociedade machista, misógina, patriarcal, doente, tóxica, nociva, violenta, abusiva. E é isso que o feminino, planeta Terra, Gaia, Pachamama tá falando. Não dá mais. Vocês... Por que o Aquário vem depois do Capricórnio? Capricórnio são os limites. Vocês ultrapassaram, vocês desrespeitaram todos os limites. Então, agora é o momento da gente pedir perdão, né? A gente acabou de sair de um fim de semana da Páscoa, né? Então, até isso a gente está ressignificando, porque antes a sacralidade, que é o aspecto mais alto do feminino, né? A devoção, tudo estava absolutamente corrompido e comprado pelo capitalismo, pelo consumismo, por esse ser vinculado ao ter, né? Esse sentido existencial dentro de um modus operandi de existência totalmente vinculado ao comprar. Tudo era passível e possível de ser comprado se você tivesse dinheiro. Até mesmo os princípios, os valores, a ética. A gente está falando de corrupção, né? E todos nós somos corruptos e todos nós fomos corrompidos na pureza essencial do nosso ser, mas há níveis e níveis. Então, agora é o momento da gente, inclusive, né, com Urano, pai de Aquário em Touro, a gente resgatar a solidez e a inteireza, a impecabilidade e integridade dos nossos valores, que regem as nossas condutas, que regem as nossas escolhas, que regem as nossas necessidades, que regem a nossa felicidade. E então, falando aqui para vocês do tarô de Crowley, né, ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, sabiam? Eu falei, nossa, eu preciso levar essa informação para eles, porque imagina a dificuldade, o desafio lá na Inglaterra, na Europa, em 1900 e bolinha, né, e 40, eles estarem desenvolvendo, criando um tarô da nova era, né, desenvolvendo um trabalho hermético, um trabalho oculto, um trabalho esotérico, um trabalho que contestava todo o status quo, comprando, recebendo, não sei como, tintas, né? Porque ela pintou com aquarela as cartas. Imagina, né? Então, para dizer que, olha a oportunidade que a gente está tendo nessa nossa terceira guerra mundial, né? Nessa nossa quarentena, da gente, esse vazio dá espaço para a criação de algo novo. Mesmo que esse novo pareça uma loucura, porque é disso que o Aquário trata, né? Então, imagina o Aleister Crowley e a esposa dele na Segunda Guerra Mundial criando um tarô que falava, que trazia astrologia, esoterismo, maçonaria, que trazia e contestava todos os preceitos e paradigmas religiosos da época. Então, a gente está com a lua em Aquário minguante, que a gente possa aproveitar hoje, os próximos dias. Caramba, o que eu, como indivíduo, tenho a contribuir, como eu posso me colocar a serviço do todo, do coletivo nesse momento?
E o aquário, ele rege a casa 11, que é a nossa cidadania no mundo. Então, é um convite também para a gente, né, exatamente nesse sentido, parar e perceber e pensar e refletir. Caramba, será que eu estou sendo um cidadão do mundo? Como que eu estou contribuindo, influenciando político, socialmente, no coletivo, a partir das minhas condutas pessoais, individuais, dos meus hábitos, das minhas escolhas? E o que eu posso que condiz com a minha essência, não com que a sociedade, a família, o Papa, quem quer que seja, tenha falado que eu preciso ser, que eu preciso fazer. Então, a partir esse reconhecimento do meu eu real, essencial, de verdade, que eu me emancipei, que eu tive coragem, que eu me libertei. Então, agora, sem me preocupar com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, o que vai ser criado, o que vai nascer desse espaço novo, desse vazio, desse vácuo, né? Porque a gente só consegue criar a partir do novo. E a gente precisa se desprender do velho. E a gente faz isso com o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grave. Então, reconhecendo as falhas, erros, fracassos, vitórias, ressignificando a história e aceitando, deixando ir, tá? Liberando, né? Aquário hoje é a liberação, a libertação. Então, libertando, deixando ir. É ótimo, né? A lua em Capricórnio ontem solta essa autocomiseração, essa autoflagelação, essas autoexigências, autocobranças, porque eu devia ter feito isso, que eu devia ter feito aquilo, porque eu não fui suficiente, porque... Não, todo mundo absolutamente fez seu melhor, deu seu melhor, né? É o momento de soltar essa vítima e da gente entender que a gente tá tendo uma oportunidade de renovar, de renascer. Por isso que a gente saiu do fim de semana aí da Páscoa, né? E o que a gente onde a gente vai colocar a nossa energia nesse momento? Aí a lua em Capricórnio avisa, olha, por que ela vem antes do Aquário? Porque o novo, ele vem carregado da nossa sabedoria. A sabedoria do Sagitário, ela se lapida, ela ganha uma consciência maior em Capricórnio, porque ela é a reunião do nosso conhecimento sagitariano com as nossas experiências práticas vivas de vida. A partir do momento que o conhecimento do Sagitário Gêmeos permitiu que fosse realizada uma escolha e consequentes renúncias e efeitos, daí nasceu um aprendizado, né? É isso que o eixo Sagitário Gêmeos fala, o mestre e o discípulo, o aluno e o professor, entendendo o professor como a escola da vida. Então, o que eu posso aprender, né, com isso que eu vivi? É aí que entra a alquimia e a transformação do signo anterior de Escorpião. E aí entra, então, essa maturidade, que é o que a lua em Capricórnio passou nos últimos dias. Então, então o que eu aprendo, o que eu faço daquilo que me fizeram ou do que eu mesmo fiz e escolhi ou deixei de escolher. Isso a gente chega num nível de lapidação do ser. A gente chega num nível de maturidade, né? E essa maturidade, ela prescinde, ela existe em consonância com responsabilidade. Então, a gente solta, se desprende, se desapega desse passado, ressignifica honrando a história, porque o Capricórnio está no eixo Câncer. Então, a gente solta esse drama, essa vítima, essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor, esse arrependimento. Eu devia ter feito X, Y, Z melhor, não fiz o suficiente. A gente solta essas vozes do Galvão Bueno e a gente entende que sim, fizemos o nosso melhor dentro do nosso nível de consciência naquele momento, mesmo que a gente soubesse que a gente tinha que ter feito X, a gente foi lá, fez Y, ok, ninguém é perfeito, a perfeição está na imperfeição, a gente aprende com os erros, a gente pode aprender sem os erros, mas a gente aprende com os erros também. Então, sair dessa lamúria, dessa reclamação, dessa ladainha que só fica retroalimentando o ser vitimista que habita a gente, né? E aí, então, agora assumir
a responsabilidade pelos atos, né, de forma prática, e a gente então ir na direção desse renascimento. Então, o que eu, como indivíduo, posso fazer para agregar, para melhorar, para contribuir, para compartilhar, né, para o bem-estar coletivo. Só que eu só posso ir para o coletivo, para o social, para o mundo, para a minha cidadania humanitária, transpessoal, se eu estiver dando para fora aquilo que eu dou para dentro, se eu tiver o que ter para dar, se eu tiver o suficiente a ponto de transbordar. Por isso, de novo, a gente volta para aquele ponto. Eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o que eu vejo de errado do lado de fora, eu quero mudar o que os espelhos alheios estão me mostrando de feio, e eu vou integrar, incluir no meu processo de autoconhecimento, de autolaptação, de autotransformação, de autorresponsabilidade. Então, o que eu estou enxergando fora é um reflexo, resultado do meu espelhamento, do meu filtro do lado de dentro. Então, se eu estou criticando algo que me parece errado do lado de fora, dentro de uma esfera pessoal de autoconhecimento, eu vou olhar para dentro onde que isso está aqui dentro, que eu tô com preconceito, que eu tô com julgamento, que eu tô com dificuldade de integrar, de cuidar, de acessar, de incluir. Agora, claro que temos também, né, coisas que acontecem no nível político, social, coletivo. E que a gente, como cidadãos do mundo, nessa esfera, a gente precisa se posicionar. E a gente precisa ter a nossa cidadania, o nosso posicionamento político-social, a nossa consciência político-social. E o nosso senso de humanidade, de coletividade, de irmandade. Entendendo que o que se passa comigo, o que é meu também é do outro, né? Então, o que podemos criar, e nesse momento, com toda essa energia ariana, já se preparando, né? Estamos aí no meio do caminho do Áries, a gente já está se preparando para realizar a transição para Touro. Então, que coragem o meu ser precisa ter para agir e de forma prática construir na força da união, porque a Lua está em Aquário hoje dizendo que a união faz a força, então, né, precisamos sim cultuar, cultivar, respeitar a nossa individualidade, mas não vivemos sozinhos. Não, a gente nasce e morre sozinho, mas no meio do caminho a gente encontra muita gente. E no meio do caminho, entre nascer e morrer sozinho, a gente descobre que não estamos sozinhos, que não somos sozinhos, nunca fomos, nunca estivemos, né? A gente nasce sozinho, mas a gente nasce de um pai e de uma mãe. Então, apesar da nossa alma ter uma jornada consciencial evolutiva individual, ela está inserida, ela faz parte de um contexto maior do que o eu, do que o pequeno eu, do que as necessidades, vaidades, desejos, quereres desse pequeno eu, né, que vão para um bem-estar maior coletivo. Então, queridos, né, eu acho que esse é um belíssimo momento para a gente tomar consciência da nossa individualidade, do que a gente pode fazer, e muitas pessoas podem ficar, né, duvidando de si, do seu potencial, da sua capacidade, dos seus dons e talentos, porque fomos criados com esses paradigmas, preceitos, estruturas patriarcais, né, retroalimentando a nossa competição, a comparação, a nossa insuficiência, a nossa insignificância, o nosso senso de inferioridade, a nossa baixa autoestima, a nossa desconfiança, na colaboração. Só que, né, tudo isso está indo pelo ralo. Então agora é realmente o momento da gente desenvolver, criar, ter coragem para abrir novas frentes, entendendo que essas novas frentes, a nossa liderança, ela precisa ser pessoal, individual, mas a nossa liderança individual se soma à liderança coletiva.
E é aí que a gente ganha força. O aquário é a massa, e a massa, a população, o todo, a união tem a força de promover e realizar a revolução, as mudanças. Né? A gente sabe, a gente vê isso quando você faz terapia individual, o seu resultado é um. Quando você faz um retiro, uma imersão, um processo em grupo, em egrégora, é exponencial, multiplicado, né? Fica potencializado, porque são muitos espelhos. E também agora a gente está no processo com essa lua em aquário da gente olhar o lugar de respeito às individualidades, entendendo que todo mundo tem uma peculiaridade, uma originalidade e que há muita beleza na diversidade que gera a unidade. É também o momento da gente resgatar o nosso senso tribal, o nosso senso de pertencimento, da gente curar dentro de nós e no coletivo essa ferida que é uma das mais doloridas, que é a ferida da exclusão, da marginalização, né, da rejeição por você não poder ser quem você é. Então, aquário, né, a gente está falando da ferida dos LGBTs, a gente está falando da ferida de todo e qualquer ser que é excluído, cerceado do convívio coletivo, que tem o seu senso de pertencimento tolhido. E aí, queridos, eu vou terminar essa live, se eu tiver tempo, porque eu nem sei há quanto tempo estou aqui, falando de... Eu quase não assisto Netflix, eu não assisto as séries, eu tento no meu vigiar e orar, né, ver os meus escapes, os meus vícios, os meus amortecedores. Então eu tento caminhar no caminho do meio, do equilíbrio, da parcimônia. Então eu vou, né, dançando essa dança. Então eu acho que se eu, por exemplo, assisto uma série que me pega, eu vou maratonar, isso é um excesso, né? É um vício. Bom, e aí eu sei que pela primeira vez na quarentena, esse fim de semana com a lua em Sagitário, né? Eu me permiti ter momentos de diversão, de alegria, de espairecer, que o Sagitário fala muito disso, né? Então eu fui ver o Netflix. E aí eu fiquei muito aberta, assim, eu falei, nossa, me mostra alguma coisa boa, né? E aí, intuitivamente, eu cliquei, eu não sei se vocês já assistiram, é um documentário, eu achei que era um filme no começo, mas é um documentário dividido em 4 episódios, que chama Unorthodox. Em português seria aquela que não é ortodoxa, né? E é muito legal, gente. Conta a história, eu vou fazer um breve spoiler, de uma menina que nasce dentro de uma comunidade assírica, que é uma comunidade de judeus ultra-ortodoxos, que vivem numa comunidade criada por eles, em Williamsburg, no Brooklyn, em Nova York. É uma comunidade de dissidentes de judeus ortodoxos da Áustria, dos campos de concentração, sobreviventes dos campos de concentração ou refugiados, imigrantes. A gente fala muito no aquário isso, né? Então, tudo que está acontecendo agora do Covid, a gente está vendo, realmente tendo essa lupa, essa visão macro de que, cara, não importam as fronteiras geográficas, os continentes, as nações, somos todos um, fazemos parte da mesma família de alma universal. A gente tem a nossa família de núcleo sanguíneo, mas se a gente for lá para a ancestralidade, para a raiz, somos todos, né, filhos do mesmo, e estamos na mesma família, no mesmo barco, somos todos irmãos da mesma família universal. E aí tem essa comunidade de judeus ultra-ortodoxos que seguem leis extremamente rígidas e muito castradoras, autoritárias e muito antigas.
E é muito interessante, eu fiz até uma leitura pessoal, sistêmica, porque eles têm, por exemplo, um compromisso de restabelecer na Terra 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração durante o nazismo. Então, um dos preceitos deles é procriar. Eles, né, é muito legal porque a protagonista do documentário é uma mulher, baseado na história real de uma mulher que nasceu nessa comunidade assírica, e eles falam o idioma Yiddish, que é uma mistura de alemão com um outro dialeto, com outros dialetos. E assim, eles não têm acesso à internet. As mulheres se casam super jovens, tipo 16, 17 anos. Assim que elas casam, elas têm que engravidar e elas sofrem super pressão da comunidade para elas engravidarem. Elas são criadas para se tornarem donas de casa, cuidarem do marido, fazerem comida para o marido, cuidarem dos filhos, serem mães. Elas, quando casam, elas, antes de casar, precisam passar por uma série de rituais de limpeza. Elas só podem ter relação sexual 1 ou 2 dias no mês quando elas estiverem limpas, e relacionando limpa com a menstruação delas, né? Quando elas estão menstruadas, elas estão sujas. Quando elas casam, elas têm o cabelo raspado, 0, e elas só podem sair de casa com perucas e com devidos trajes. Elas nunca podem usar calça, não podem usar calça jeans, só meia calça, tem que cobrir a pele, tem que, né? Então, assim, é uma série de pressões extremamente violentas, psicológicas, físicas, mentais, sociais, para um desempoderamento. Os homens têm que usar aquele cabelo que fica só uns 2 cachinhos assim para frente, né? Eles precisam rezar não sei quantas vezes por dia. O ritual de casamento é extremamente cansativo, é quase um dia. Enfim, e isso traz o senso de pertencimento. E é muito bonito o documentário porque essa menina tinha um sonho, ela queria ser musicista, e claro que isso era inconcebível, porque eles nem direito têm educação, né? Eles se auto-excluem da sociedade, do mundo, eles têm ambulâncias próprias, eles não se misturam com outras pessoas, e eles acreditam que eles estão certos, que eles são os donos da verdade, que eles dizem o que é correto, o que é certo e o que é errado. E se você faz algo dentro dos preceitos deles que não segue os preceitos, você é errado, você é um pecador. E eu assisti isso bem com uma lua em Sagitário, né? E mostrava muito as mulheres, os homens também. Os homens não podiam chorar, demonstrar suas emoções, tinham que se comportar dentro de um jeito de ser masculino, né? As mulheres totalmente desconectadas do seu prazer como um todo, do prazer sexual, mostra o tipo de relação que eles têm como marido e mulher, né? Como filhos e mães. As pessoas umas se intrometendo na vida das outras, dando opinião, falando o que é certo, o que é errado, e totalmente o tolimento da liberdade de ser, da liberdade de fazer escolhas, do livre-arbítrio, né? A imposição de uma relação religiosa que exclui totalmente a relação devocional. Gente, é muito lindo o filme. E aí depois, quer dizer, é um documentário, né? São dividido em 4 episódios, dura 4 horas. E 4 horas e pouco. E depois eu vi uma sequência que é do mesmo de um ator que faz o marido dessa protagonista do filme, que é uma mulher baseada em fatos reais, que conseguiu sair ela conseguiu fazer algo que é impossível, quase impossível dentro da comunidade deles, que é uma mulher pediu divórcio, e ela se refugiou na Alemanha, porque a mãe dela tinha feito isso, e eu vi todo o padrão, né, assim, sistemicamente analisando, um padrão de repetição de comportamento da filha honrando num pacto de fidelidade inconsciente
a mãe, né? Honrando esses ancestrais que não puderam se expressar, se manifestar, serem quem eles queriam ser, honrando as ovelhas holísticas de todos os núcleos ancestrais, que são aquelas que quebram as regras, né? São aquelas que dizem não vou perpetuar o padrão e por isso precisam conviver com uma culpa consciente. Não é uma culpa inconsciente, é uma culpa consciente. Então vamos supor que numa família muitos ancestrais foram ladrões, roubaram, ou uma família muitos ancestrais foram médicos, advogados, juízes. Numa família muitos ancestrais foram ultra-ortodoxos. Aí vem alguém que vai dar continuidade a essa linhagem ancestral e fala, beleza, eu vou continuar, eu honro a vida que eu recebi de vocês, mas eu vou fazer diferente. Quem faz diferente? A liberdade exige disciplina e toda liberdade paga-se um preço. Paga-se um preço para ser livre, né? Porque você vai ser diferente. E esse segundo documentário que eu vi, que tem vários atores que representam esses judeus ultra-ortodoxos das comunidades assíricas, mostra a dor dessas pessoas, porque elas são banidas, perseguidas, excluídas para sempre do seu senso, né, do seu senso do belong, né, do senso de pertencimento, do senso de comunidade, do senso de família. Então, toda pessoa que decide não seguir os preceitos religiosos, culturais, ancestrais, que são passados desde bebê, os familiares cortam relações, excluem, passam na rua e não falam com a pessoa. E muitas vezes, né, o que é pior? É você ser indiferente, você rejeitar, excluir, matar em vida, ou, né, tem os familiares que perseguem, né, que ameaçam, que persuadem, que manipulam, chantagiam, desculpa, para que essa pessoa mude de ideia, para que ela, né, eles coagem, eles coíbem, eles inibem, eles fazem de tudo para que essa pessoa se mantenha anestesiada, amortecida, dentro do padrão normal, né? Porque o normal é esse preceito que alguém criou. E essas, por exemplo, tem um moço que ele fala, mas eu sou, eu tenho um espírito, ele nem fala espírito, né? Ele fala, eu tenho uma natureza de uma característica curiosa, eu sou curioso, eu quero saber, eu quero poder escolher, eu quero poder ver quais são as outras opções. E nessa comunidade, eles não têm outras opções. Ou é isso, ou é isso. E mostra a dor dessas pessoas que foram criadas nesse preceito ultra-ortodoxo, né, que não puderam exercer os seus livre-arbítrios, as consequências dessas prisões de julgamentos, de certo e errado, de moral, né, de ética misturado com religião, o quanto essas pessoas estão totalmente desconectadas de si, do seu senso de individualidade, e a dor que essas pessoas encontram por elas não conseguirem pertencer, porque o núcleo de origem que elas vieram, elas romperam, elas fizeram um corte do cordão umbilical, radical, e o senso de núcleo de origem não as aceita de volta. Então elas não têm para onde voltar, é o complexo do patinho feio, né? E elas precisam passar por esse processo de auto-amor, de auto-reconhecimento, de auto-pertencimento, de auto-validação, de auto-valor, de autocuidado, de autorresponsabilidade, desconstrução total, né? Elas se desconstroem, elas tiram todas as camadas que foram ensinadas e ditas do que elas eram, elas tiram tudo isso, é um trabalho de desconstrução para vir a reconstrução a partir de um lugar essencial, né? Então, mas assim, não precisa ser elas, todos nós estamos passando por isso, porque todos nós recebemos uma herança
patriarcal, político, social, ancestral. Então, todos nós estamos passando nesse momento por essa transição da desconstrução desse falso eu. O nome do documentário é Unorthodox, né? Em inglês, em português seria A Não Ortodoxa. E é muito lindo, a fotografia é linda. O sonho dela é ser uma musicista. Imagina, né? Uma mulher, e ela foge dessa comunidade só com passaporte. Que a mãe dela que fez isso, ó, a ancestral da geração anterior, né, já abriu esse caminho, ela já abriu, ela abre, então é possível alguém seguir, e até que alguém abra um novo caminho depois. Então a mãe conseguiu a cidadania alemã, aí ela vai fugida para a Alemanha, chega lá com a cara e com a coragem, e aí é isso que dizem, né, que a vida começa depois do medo. Porque ela vivia uma vida de violência sexual do próprio marido, violência familiar, né? Então, a gente ressignificar as violências também, porque essa normose que a gente vivia, ela dá abertura para a falta de empatia, para a falta de sensos mínimos de civilização. A gente acaba passando pano, amortecendo, fingindo que é normal. Isso mesmo, desse jeito, Lilia, unorthodox. E o outro, que é desses, principalmente pega homens, né? Aí mostra o olhar do homem, dos homens que saíram, e tem uma iniciativa, ó, isso é bem aquário, né? As pessoas que começaram a sair da comunidade assírica, que são 2% da população assírica, né, que tem coragem, porque elas vivem ameaçadas. Então, eu acho que para elas é muito mais do que para a gente. Então, essas pessoas, elas criaram um grupo, um projeto de acolhimento para, né, alguém fez, alguém saiu, alguém teve a coragem, alguém liderou, alguém abriu o caminho, e aí